Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Passos na Fé. Deus abençoe a todos, primeiramente, né? Hoje, o nosso podcast vai ser Carmelita. Afinal, eu, José Maia, somos da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Vamos conversar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. E como o Brasil tem uma influência na devoção desta santa, olha só, ela é doutora da igreja. Sim, sim, a nossa doutorinha. Boa noite, nossa pequena doutora, nossa padroeira das missões, sem nem ter saído de dentro do Carmelo. Então, muito temos a falar sobre ela. Em especial, como o próprio título do nosso vídeo fala, né, sobre a visita, né, a imagem está aí, a visita às relíquias da relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Bom, Tudo bem? podemos soltar a vinheta, senhor Diácono? Vamos lá, Zé. Vamos Eu falar. sou, eu sou conversador, viu? Vamos. Então, Ok, pessoal, ok. falar de Santa Teresinha é um privilégio, né, Zé? A gente sabe o quanto ela é importante para nós carmelitas, o quanto ela é importante para a igreja, né? Para a igreja, né? É doutora da igreja. Sim, Começa por sim. aí. Bom, não sei se todo mundo está acompanhando aí, né? Mas existem umas relíquias, né, de Santa Teresinha, e essas relíquias elas estão aqui no estado de São Paulo, né? A gente vai contar um pouquinho hoje a história dessas relíquias, né, Zé? E é um baú no formato da igreja, né? É da igreja lá, né, do Carmelo, né? A Se de não me Lisieux, falha a Carmelo memória. Lisieux. É. É. Eu me lembro que na minha adolescência, esteve lá na minha diocese, em Petrolina, minha diocese natal. Ele Ela tinha, já é a aí tinha os, terceira vez que a relíquia visita o Brasil. Olha tinha uns só. críticos lá, que diziam, esse povo aqui ao redor de um osso de uma santa aí. O povo que Ah, não entende as coisas, né? Deus a gente vai é falar um muito, pouquinho sobre essa né? questão aí, né, Zé, de devoção, Sim, sim. Vou porque, deixar na tela aqui, né? pessoal. Ô Zé, então, como eu falava, ó, de 8 de setembro até 15 de dezembro desse ano, infelizmente está somente no interior do estado de São Paulo. E como eu falei, já é a terceira vez, né, que as relíquias viajam pelo Brasil, alimentando aí uma forte devoção dos brasileiros para com a Santa de Lisieux. Sim, E olha sim. só, Zé, uma devoção que começou no ano de 1897. Aí teve a participação de um padre jesuíta, padre Henri Roublon. Ele era missionário aqui no Brasil. Então, as relíquias, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus, ou de Lisieux, como é conhecida, chegam, né, ao Brasil 24 anos após a última peregrinação. Olha só. É um relicário, inicialmente, né? Esse relicário ficou exposto aos fiéis na paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, em São Paulo, no bairro de Higienópolis. Lá tem realmente uma paróquia que é administrada pelos freis carmelitas, né, Zé? E, Legal. e eles receberam, então, as relíquias, e agora ela partiu para o interior do estado de São Paulo. E lá também temos comunidade da OCDS, né? Inclusive eu recebi Tem, fotos tem, do pessoal de lá, né? tem sim, Acompanhando a lá de chegada. Higienópolis. Então, Sim. a santa francesa, né, ela recebeu o título de doutora em ciência do amor pelo Papa João Paulo II. E tem nada mais, nada menos que
pelo menos 30 comunidades religiosas dedicadas a ela no país. Só aqui no Brasil, hein? Só Bastante. comunidades religiosas, sem falar nas capelinhas, sem falar nas paróquias, sem falar Paróquia. nos bairros, né, sem falar nas cidades que tem o nome de Santa Terezinha, né? Eu, Ixi. eu me lembro que uma vez eu passei, eu e meus causos entrando aqui, né? Eu passei É. numa cidade lá, acho que era na Paraíba, tem essa cidade Hum. chamada Santa Terezinha. E lá estava a Igreja Batista de Santa Terezinha, né? Porque o nome da cidade é Santa Terezinha, então tiveram que colocar o nome da santa no título da igreja deles. Barbaridade. Isso foi boa, Zé. Gostei. Bom, depois disso, né, que chegando lá, já chegou lá, né, quando a gente tá fazendo esse podcast, já está em viagem as relíquias. Sim, sim. Ela aí vai visitar, então, a Basílica Menor de São Bento, na cidade de Marília, interior de São Paulo. Essa basílica ela está celebrando 70 anos de criação e também de instalação da diocese da cidade, né? Olha só que presente para a diocese, né? Receber as relíquias, né, de uma doutora da igreja. Depois ela vai peregrinar aí por 41 cidades do interior paulista, tá? Só isso. Marília, Bauru, Dracena, Junqueirópolis, Garça, Vera Cruz e assim vai. Uma, uma lista aí de 41 cidades. A lista completa, Zé, das cidades, né, e datas que vão estar nessas cidades, o Zé Maia depois vai estar deixando disponibilizado no blog, né, Zé? Sim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você ver toda a lista completa, a programação, né, da visita das imagens da relíquia de Santa Teresinha, tá? Tá, o Zé, então, como eu falei, só para eu fechar essa abertura, esta é a terceira vez que as relíquias fazem peregrinação ao Brasil. A primeira Uhum. foi em dezembro do ano de 1997, né? E, e depois, né, como eu falei, eu acho que eu marquei data errada aqui, Zé. Eu acho que eu Pois marquei mesmo. foi em 97, então foi em 97 que eles estiveram É, lá na minha terra, lá isso. em Petrolina, né? Eu estava ainda no início da minha jornada, na minha caminhada na igreja, né? Eu não cheguei exatamente a estar lá dentro da catedral visitando, mas eu soube do acontecido, né? Então. Mas está acompanhando. Mas tá bom. Zé, vamos falar um pouquinho então de Santa Terezinha, quem não conhece, conhecer um pouquinho melhor, né? Quem é Santa Terezinha do Menino Jesus? Uhum. Ela é tão popular, seu Diácono, Hum, assim, porque a gente não pode comparar Santa Teresa de Ávila, que a gente chama Teresona, alguns a gente chama Teresona, com Terezinha, né? é. São duas realidades diferentes. Santa Teresa de Ávila viveu lá no século XVI, Terezinha viveu no século XIX. Por que eu quero falar isso? Porque eu lembro de um caos aqui, eu e meus causos, né? Hum, A gente preparou aqui um momento de adoração da OCDS, a gente está fazendo adoração santíssima aqui na catedral da nossa diocese, e aí eu coloquei lá, momento de adoração com Santa Teresa. As pessoas ouviram falar Santa Teresa, Santa Teresa, Santa Teresa, as pessoas pensavam que era quem? Terezinha, Terezinha. porque Terezinha é a mais famosa, Teresona não É, é a mais famosa. não é. Aí até uma pessoa chegou, me empresta aqui que eu sou muito devota dela, só que ela não sabia qual era a Teresa, tá? Confundindo as Teresa. Depois é que eu expliquei a ela, que aqui é Teresa de Ávila e não Terezinha. O que eu É, quero trazer aqui é aquilo que eu falei para vocês, são inúmeras as capelas, as paróquias, né? Santa Terezinha é muito presente mesmo no nosso Brasil, né? É uma santa que foi jovem, né? Morreu jovem, né? Aos 24 anos de idade só, só, né? né? Pouquinho, né? Pouco tempo no Carmelo, porém foi ousada, né, nas suas decisões
E ela foi canonizada em 1925, né? 1925, ou seja, daqui a 3 anos nós vamos completar 100 anos da sua 100 canonização. anos. Ai, que beleza, 100 anos de sua canonização. Então, ela viveu entre os anos de 1873 e 1897, na França. Né? Por isso o nome dela é Teresa, também é chamada de Santa Teresa de Lisieux. Em seus 24 anos de vida, como eu falei, né, ela passou 9 anos dessa vida dela no Carmelo de Lisieux. E aí é o segundo lugar de peregrinação mais popular do país, da França. Atrás de quem? De Lourdes, né? De Nossa Lourdes, Senhora de Lourdes, né? O pessoal vai revisitar Nossa Senhora de Lourdes, dá um pulinho lá em Santa Terezinha, né? Ou vice-versa, mas assim, é o segundo lugar mais visitado. Então, ela carregou como estandarte a tocha do amor universal, né? Rezava pela paz entre os povos, pela educação e a promoção das mulheres, dentro daquela sua realidade, né? Lá do é, século XIX, do século XIX. final do século XIX. Então, ela tem uma mensagem que foi espalhada pelos 4 cantos do mundo, né? E um dos principais escritos dela é o livro História de uma Alma, né? Vou deixar aqui também na descrição o link para o pessoal conhecer esse livro, História de uma Alma. É É, fantástico, fantástico mesmo. História de uma Alma eu li 2 vezes, viu? é História de uma verdade. Alma, muito bom. Foi publicado logo após a sua morte, porque na verdade é uma autobiografia dela, né? Porque as monjas elas tinham que fazer essa autobiografia, e aí acabava que, como que preparando que se ela fosse morrer, aquela autobiografia também ia ser espalhada entre os carmelos. Então, foi espalhada pelos carmelos. Então, foi publicado um ano após a sua morte, né? Então, tem também aquele que chama as correspondências, que contém 266 cartas de Teresinha, 199 textos dos seus correspondentes, chama-se uma coleção de 54 poemas, né? Ela tem uma coletânea muito grande de testemunhos de graças e curas obtidas, né? Então, aqui em toda a nossa história, toda a história da devoção a Santa Teresinha, não cessam, não ficam, não se resume a pouco, são muitos os testemunhos de milagres, de graças obtidas, né? Pedindo a intercessão de Santa Teresinha, que também é conhecida como a Santa das Rosas, né? E está registrado no livro Chuva de Rosas, né? É, Ela dizia, a promessa dela é que quando chegasse no céu faria chover uma chuva de rosas sobre nós. Por isso que algumas paróquias, né, por exemplo, em Aracaju, a paróquia dos Carmelitas dos Frades lá é paróquia Santa Nossa Senhora do Carmo e Santa Terezinha, então comemora as duas. Então, quando a festa é Santa Terezinha, às vezes tem até chuva de rosa com helicóptero e tudo, mas é olha que simbólico, bonito. mas é simbólico, mas para trazer um pouco essa mensagem dela. E interessante, né, Zé, que para quem não conhece o Carmelo, as freiras, né, as irmãs carmelitas são de clausuras, né? Sim, Não sim, sai, né? Não é que sim. não sai, elas saem quando é muito necessário ir um médico, alguma coisa, quando o médico não pode ir, enfim, é uma opção de vida radical. E Terezinha, desde a mais tenra idade, né, desde que era 4 anos de idade, já dizia para a família: eu quero ser uma religiosa. Sim, sim. Inclusive, ela foi até o Papa da época, É, né? Se vestiu de moça, de jovem adulta, né? Uma criança grande, passar aquela imagem que tinha mais de 15, mais de 16 anos, né? Mas ela era jovenzinha ainda, pedindo ao Papa autorização para entrar, foi direto ao Papa, né? é, Então, ela escreveu bastante também, né? Ela escreveu 8 peças de teatro, né? Então, ela conseguia entreter, viver aqueles momentos de recreio que Santa Teresa tanto pedia, que ela era carmelita descalça, né? E abrindo parênteses, lembrando, né, seu Diácono, abrindo é. parênteses, que eu sou vizinho de um Carmelo descalço aqui, né? Pois é, olha que Aqui privilégio, hein, Zé? próprio, vizinho, as irmãs que são praticamente essa, é a mesma coisa eu senti Santa Terezinha morando aqui do meu lado, que são Olha da que. mesmo Carmelo, né? Então, ela escreveu, ela dirigiu e interpretou, né, essas peças de teatro, né, foram apresentadas. Até hoje, essas peças são apresentadas em grandes festivais, né?
transmitindo essa mensagem universal dela, né, que vivia dentro dela a favor do amor, da paz, da vida e da reconciliação. E aí, deixa eu colocar aqui uma foto que eu peguei aqui, que o senhor pegou aí na internet, né, do momento. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se a internet vai ajeitar. Peraí, não, assim não. Deixa eu, tá errado. Peraí. De quando o Papa João Paulo II, então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, né, nosso querido São João Paulo II, proclamou Teresinha doutora da igreja. E aí está as relíquias do nosso querido Papa, lá já um pouco debilitado da sua saúde naquela época, né, proclamou doutora. Né? Então, ele nomeou Teresa de Lisieux, como era conhecida, doutora da Igreja Católica. Isso aconteceu no dia 19 de outubro de 1997. Lembra Olha aí. aquela data que você falou que ela esteve visitando aqui o Brasil, né? Então, Pois é. designou ela como doutora em ciência do amor. Então, ela não escreveu grandes escritos teológicos, mas viveu a ciência do amor, né? Você falava aí da história de uma alma, né? Isso. Até me lembro um padre, quando leu a história de uma alma, ele falou assim: ai, que livrinho, né? Parece uma criancinha escrevendo, né, o livro, falou assim para mim. É verdade, é É, muito, muito interessante. Tem daí ele alguns, tem alguns que ele falam que Terezinha era muito mimada. não, de fato era mesmo, né, Uhum, assim, ela tinha a personalidade dela, e é até bom, sabe por quê, Zé? uhum. Porque identifica muito com a gente, a nossa personalidade. A gente olha para santo, e acha que eles foram perfeitos, né, assim, no sentido humano, né, do Uhum. falar. E Terezinha era uma criança normal, birrenta, Birrenta, birrenta. né, ficava doente por nada. Coitadinha, ela perdeu a mãe novinha, né. Sim, sim, perdeu A muito a nova, muito nova. a mãe morreu, né, por conta de um câncer de mama, né, são 5 mulheres e o pai, né, quer dizer, Isso. para uma família do século XIX, né, ficar a rimo de mãe era uma tragédia, né, uma tragédia. E a maioria dessas mulheres entraram no Carmelo, né? Assim como Todas, ela, né? Todas. todas, Pois né, é. inclusive hoje, né, os pais de Santa Teresinha são também santos, né, Isso, São Luís, era um sonho de São João Paulo II é, canonizar um casal, né? É, José e Maria já eram automaticamente canonizados, né? Mas assim, é, o casal de leigos da nossa igreja, né? Aí veio, ele chegou a beatificar esse casal e Papa Francisco canonizou, né? é. Então, Zé, Canonizou os dois. sobre esse doutorado dela, Hum, é até interessante, né, porque você vai falar aí, mas o que que a igreja leva em conta para declarar uma pessoa doutora de igreja, né? São seus escritos, sim, né, sim. é o material, né, a partir do qual, né, quem lê, quem estuda, tem acesso à via divina, né, a revelações de Deus. Então, a história de uma alma de Santa Teresinha, você lê uma, 2, 3 vezes, e cada vez que você lê, você percebe, por exemplo, uma definição que a gente tem hoje no catecismo da Igreja Católica sobre oração, é de Santa Teresinha, do Menino Jesus, Pois é, tá vendo? que ela diz lá: "O que que é oração, senão lançar um olhar ao céu", né. Quer dizer, e você vai lendo História de uma Alma, você vai vendo que ainda quando criancinha a irmã perguntou: "Terezinha, o que que você mais quer na vida?" Ela falou assim, com relação à fé, né: "Eu quero tudo, né, eu quero tudo, eu quero não quero pouco, eu quero ser tudo, eu quero ser santa, né, eu quero tudo que for possível", Se né, ela então ela pudesse ser padre na época, ela tinha sido sacerdotisa. tinha, Tinha lutado para ser, porque ela queria é, ser tudo, alcançar tudo, né? Queria ser missionária, né? Não foi missionária, mas rezou pelas missões de lá de dentro,
Teve Ah, padres que ela sim. foi, ela como as freiras do Carmelo, elas são madrinhas nossas de oração. Então ela também era madrinha desses missionários e rezava pelas missões também, né? A E Teresa tem. Ela é tanto que ela é, né, a padroeira padroeira mundial das missões. das missões. E como que não é missionária hoje, ela está em toda parte do mundo, Sim, toda sim, parte. Inclusive nessa cidade, nesse país que o Papa visitou esses dias atrás, né, lá da Cazaquistão, né, Cazaquistão. sim, Lá também tem histórias da presença de Santa Teresinha do Menino Jesus. pois é. Mesmo sem sair do Carmelo. Tem testemunhos lindos lá. Depois eu vou falar Então, um pouquinho, um testemunho também, que olha só, você vai falar de Terezinha, acontece as coisas, né? é, Eu, é porque encon- é uma história fabulosa. Santa eu Terezinha é encontrei uma muito bom. pessoa esses dias, e essa pessoa tinha uma vida desregrada, né? Bastante desregrada, e ele tá bem agora, né? Uhum. Deixou tudo, tá vivendo, tá na igreja, é ministro de Eucaristia. E sabe qual igreja que ele tá frequentando? Sim, Santa Terezinha do Menino Jesus. olha que legal, tá E vendo? ele falou assim: ó, quem me tirou dessa vida errada foi Santa Terezinha. Ele Olha que fala legal. isso para todo mundo. O testemunho dele falou: eu nunca, eu falava assim para minha esposa, ainda há de nascer mulher que vai fazer eu mudar de vida. Falou. Já tinha nascido e, em 1800 lá vai bolinha, né, Zé? Século Então, XIX. É, você lá no vê o século XIX poder. já tinha nascido essa mulher que fez isso. Fez isso. Então, voltando àquela questão do doutorado dela, nós temos quantas doutoras na igreja? Santas doutoras. São três, né? Ou são quatro? Três, né? É É, Teresa de Ávila, isso, Santa Catarina de Sena e isso. Terezinha, né? Tem mais alguma que É, eu não... tem mais uma. Eu Ai, como é esqueci o que ela nome agora. fala? E quem está para receber também o título de doutor é Santa Edith Stein, né? É, eu não, se não é Hildegard, se não me engano. Hildegard, Santa É, Hildegard, é isso mesmo. é. E ela, Terezinha, então, sendo assim, ela é a única mulher francesa a ser doutora da igreja entre os 36 doutores reconhecidos em todo o mundo, né? Então é uma honra para toda a França ter essa referência, né? Então, voltando àquela história, né, de que ela nasceu numa família, né? Olha, a mãe, Zélia, morreu logo cedo, né? E Luiz Martin, né, o seu pai, né, ficou criando junto com as filhas, né? E esse casal que foi beatificado por São João Paulo II e canonizado pelo Papa Francisco em 2015, né? Então, a peregrinação a esses locais aí onde ela viveu, Carmelo de Lisieux e tudo mais, todos os anos, né? Claro que esses períodos de pandemia deve ter cessado um pouquinho, mas agora deve estar retomando, né? Tem sido muito grande o número de visitantes nessas cidades. E chegou-se a calcular que em 2019 chegou a 30 mil pessoas em 2019 visitando aquela cidadezinha, né? Então, originado de vários, os cinco continentes, de várias nacionalidades. Então, o pessoal está lá. A devoção a Santa Teresinha se espalhou pelo mundo inteiro, né? Mesmo ela sem sair do Carmelo, mas ela acabou sendo levada pelas suas palavras, né? Logo que ela já veio a falecer, já a fama de santa dela se espalhou rapidamente, né? Tanto que Inclusive Santa Teresa de Los Andes, né? Quando Santa Teresinha faleceu, Santa Teresa de Los Andes estava para entrar no Carmelo e já entrou ouvindo as histórias de santidade de Santa Teresinha, Santa né? Que Terezinha. Santa Teresinha ainda não era canonizada. Lá em 1909, Teresa de Los Andes entrou já ouvindo. E ela aqui do Chile, viu? Aqui do Chile. Pois é. E Teresa lá Então, na Europa, então conseguiu. esses escritos dela, né, que ela deixou, logo após a morte dela, foi traduzido para mais de 50 idiomas. Quer Então, dizer, rapidamente espalhou a fama dela de santidade. E aí assim foi, como você estava dizendo aí. E sabe que as igrejas de Santa Terezinha, Zé, hum, são várias que são dedicadas, quer dizer,
Se a gente for pegar aí e fazer uma pesquisa, tem muita, como você falou, cidade, comunidade, paróquia, nome de pessoa, né? Teresa, Terezinha, né? Nem se fala. Então, e também muitos brasileiros, olha só, visitam Lisieux todos os anos. É como você Ah, falou, depois de Lourdes, né? É Lisieux. É ali, ó, uma concorrendo com a outra. Agora, como que a gente pode explicar, Zé? Como que a gente pode explicar a forte ligação dos brasileiros com Santa Teresinha, sendo ela que nunca deixou um convento carmelita de Lisieux na sua curta vida religiosa? Aí, você já disse, ela tinha o desejo de viajar pela terra, de proclamar o evangelho nas 5 partes do mundo, e mesmo nas ilhas mais remotas, né? É o que ela escreve lá na História de uma Alma. E acabou, né, que realmente tudo isso aconteceu, né? Ela hoje visita todos os 5 continentes, ela está sim, sim. em todas as partes aí espalhada. Mas o Brasil, mas o Brasil, né, teve uma influência, né, uma influência especial. Que logo né, quando foi aí para tudo isso acontecer, ela teve um padre em particular, que eu citei logo na abertura, o padre Henri Roubilon, que é um padre missionário jesuíta. Ele era 7 anos mais velho que Teresinha e veio também da Hum. Normandia com ela, lá da, né? E tinha uma profunda admiração por Teresa, né? E também, né, pelas suas intuições espirituais. Então, ó, no ano em que a Teresinha entrou na ordem dos carmelitas, esse padre Henry também entrou pro noviciado. Então, ambos fizeram profissão religiosa no ano de 1890, e esse padre, alguns meses mais tarde, ele, como ele é missionário, partiu, né, para o Brasil, onde ensinou aí nos colégios da Companhia de Jesus, né? Então ele é conhecido aí como o incansável apóstolo de Teresinha no Brasil. Não é isso, Zé? Também, né, eu acho que a gente vai falar aqui um pouquinho qual que é, né, essa ligação forte, né, de Teresinha com, né, o Brasil. A gente sabe que o padre Henry, né, esse padre Henry Roubilon, ele foi, né, ele foi professor no colégio Anchieta, é isso mesmo, Zé? É isso mesmo. Eu saí um pouco aqui da nossa conversa. Eu estava procurando. Eu sabia que eu tinha esse livro aqui comigo. Vou já mostrar qual é. Mas é isso mesmo. O padre Henry, ele, como missionário, né? Ele, né, marcou presença forte aqui no Brasil, sendo professor nesses colégios, o Colégio da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, que faz parte da Companhia de Jesus? Papa Francisco, né? É um É. jesuíta, né? Deixa eu mostrar aqui o que é que eu estava procurando aqui, que eu queria mostrar a vocês. Deixa eu mostrar aqui, mais fácil. Olha, História de uma alma. História de uma Alma, né? Vou deixar o link aqui para vocês conhecerem mais sobre esse livro. Muito bom, fantástico, né? Quem eu achei aqui, ó, logo de cara. Papa João Paulo II. Uhum. É isso? É. É um calendário, olha, o calendário de 2003, mais novo que eu. Hum. Mas é bom esse livro é bom, traz uma história bem legal. Inclusive, tem a foto dos pais dela aqui, no meio, São Luís, Santa Zélia, aqui Terezinha criança, tá vendo? Só Terezinha criança, a irmã dela, Paulina,
Tem fotos, tem aqui, ó. A Virgem do Sorriso aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro melhor. Essa imagenzinha aqui, ó. Virgem do Que foi o Sorriso. dia que ela foi curada, né? Isso, Que ela isso. disse que Dia que foi Santa Teresa foi curada. o ponto decisivo na conversão dela. Aqui ela do Carmelo, né? E imagens da casa onde ela Tem morou. uma imagem, né, não sei se tem nesse livro, deve ter dela representando Santa Joana d'Arc, né? Que é uma peça que ela escreveu no Carmelo. Olha, o pátio do Carmelo de Lisieux, ó. Tá vendo aí? Aqui, ó, cheio de neve. Período de inverno lá deve ser maravilhoso. Últimas imagens dela, olha. Cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá vendo aí as últimas imagens dela? Aqui ela já Bem doente, né? não, aqui já é falecida mesmo. Aí é falecida. Tem uma que ela tava doente, né? Do lado. Doente é essa outra aqui, essa outra aqui. É, Essa aqui é a a outra já doente. era. É. Né? São 3 fases da vida, praticamente, da vida e da morte dela. Né? Então é fantástico esse livro. Eu já tinha lido ele várias vezes. Esse aqui foi de Neumara. A Neumara ganhou de presente. E eu uso muito o que ela ganha também. Né? Mas muito bom, gente. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link dela, o link para vocês terem acesso a esse livro. Aí são os manuscritos, né? Manuscrito A, manuscrito B, até o manuscrito M. O manuscrito A dedicado a Maria, Madre Inês de Jesus, a Madre Maria de Gonzaga, a Maria do Sagrado Coração de Jesus, tá? Vai estar aqui embaixo o link para vocês conhecerem esse livro melhor ainda, tá? Muito bem, senhor Diabo. Interrompi sua conversa, seu assunto, falando Não, sobre o a gente padre. ia falar aí do padre, né? Qual é a ligação do Brasil com o Carmelo, Pois é. especialmente com Terezinha, né? Então, ele pode ser considerado como o incansável apóstolo de Terezinha no Brasil, né? Ele que É, foi praticamente foi contemporâneo dela, né? é, Contemporâneo dela. Ele foi professor do Colégio Anchieta, lá na cidade de Nova Friburgo, né? Ele pregou numerosas missões e retiros pelo Brasil afora. E aí foi introduzindo. Eu acho que é por isso que o Brasil inteiro, onde a gente pisar no Brasil, tem uma imagem, tem uma cidade, tem um bairro, qualquer lugar, tem uma capelinha dedicada a Santa Terezinha. Então, ele foi introduzindo essa espiritualidade de Santa Terezinha, lendo a sua autobiografia, né, ainda em francês, aí ele foi traduzindo também, ajudando a traduzir. E aí, por todo lado, foi estabelecendo, né? Ele estabeleceu grupos de amigos de Santa Terezinha, né? Que chegaram a ser chamados de legionários da Irmã Teresa. Imagine, legionário da Irmã Teresa, ainda não era é. nem legionário de Santa Teresa, né? Que ainda havia o processo ainda para a canonização. E esses legionários eram encarregados de difundir essa mensagem, né? Difundir a mensagem de Santa Teresinha. E aí, a partir de 2013, começou a difundir também o exemplo de vida, do pensamento de Santa Teresa lá na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. É. Então, o próprio padre, ele se diz humilde arauto no Brasil, né? Da gloriosa santa, de Santa Teresinha, no nosso tempo. E aí, segundo as suas palavras, né? E que também foi chamado de incansável apóstolo da Irmã Teresa, né? E sempre ainda usando ainda naquela época a irmã, não era canonizada, né? Então, e aí a irmã Marie Emmanuelle do Carmelo de Lisieux descreveu ele dessa forma, deu esse título para ele, como incansável apóstolo da Irmã Teresa no Brasil. Então ele ajudou a expandir essa mensagem, essa figura de Santa Teresinha. As suas cartas de Padre Rubilon, a partir de 2018, não, desculpa, 1918, confirmam isso, né? E aí ele escreveu lá em 10 de março de 1918, ele diz: que alegria para nós é ver a devoção da Irmã Teresa desenvolver-se no Brasil.
e muito obrigado a ti, né? E aí ele diz lá, Não é ela que escreve para ele, né? ela diz para ela diz para ele, tu és o meu bom padre. Nesse caso, ela é a irmã Marie Emmanuelle, né, da França, do Isso. Carmelo de Lisieux. Diz assim: tu és meu bom padre, o grande depositário da nossa pequena santa no Brasil. É a filial de Lisieux. Né? Você já começa a chamar o Brasil de filial de Lisieux, lá em 1º de setembro de 1919. Pois Coisa é, não, linda, né? olha. Então, o Brasil se torna a filial de Lisieux. Olha que lindo isso aqui. Né? Então, olha, em 1919, século, né, passado, século XX aí, né? Então, Então, o Brasil, né, seguindo o exemplo de outros países, né, foi através desse padre Rubilon, ele angariou aí fundos, no seu país de adoção para financiar a compra, né, de uma bandeira brasileira para a Capela Carmelita no ano de 1919. A bandeira então foi enviada para Lisieux numa esplêndida caixa de madeira, na qual olha, foi esculpido o brasão de Teresa. No ano seguinte, o Carmelo propôs ao padre Rubilon que oferecesse o santuário para receber os ossos de Teresa. Seria o contato mais íntimo que o Brasil poderia desejar com as relíquias da pequena Teresa, escreveu a Madre Agnes de Jesus, né? Pauline me, Martin, que é a irmã de Santa Teresinha, que era a madre superiora, né, na época, que quem for ler aí o História de uma Alma, né, vai ouvir falar muito de vai ouvir. Paulina ou de Pauline, né? E lá no Carmelo, então, ela chamava Madre, né, Agnes, né, de Jesus, né? Ou Madre Inês de Jesus, né? Daí o missionário aceitou, e a generosidade, né, dos brasileiros foi tal que ofereceram uma bela arca de madeira feita de jacarandá. Olha só. Então, ofereceram essa madeira para, né, albergar as relíquias de Santa Teresa de Lisieux. Essa arca que anda aí pelo mundo, Zé, é de Sim, madeira brasileira, né? olha que lindo, legal. Então foi este, Muito né? bom. Ele recebeu o nome de Santuário Brasileiro, né? Que foi utilizado durante as primeiras peregrinações das relíquias de Santa Teresa através da França entre o ano de 45 e 1947 e depois novamente de 1995 e 1996. E também essa arca, esse santuário, ele esteve presente em Roma, né, conforme você mostrava ali a imagem, no dia Machado da lindo. proclamação do doutoramento de Santa Teresa, no ano de 1997. Olha só, agora essa arca fica lá em Lisieux, e uma cópia é que percorre pelo mundo. Olha só. Legal. Então, os ossos de Teresinha, eles estão, né, a relíquia principal é dessa arca brasileira, feita em madeira de jacarandá. Você vê a ligação do Brasil tá aí. Você vê que É verdade. logo, ela, como se dizia, nem santa ela era, né? Só tinha fama de Uhum. santidade. O Brasil já adotou Teresinha como sua, né? Sim, Teresinha de Jesus do Brasil, né? Então, como você falou, Teresa foi canonizada no ano de 1925 e logo a partir de 1930 já surgia pedido de muitos países de todo o mundo, né, para que proclamasse Santa Teresa como doutora da Igreja. E o Brasil não ficou de fora, não. Em 30 de setembro do ano de 1930, o então bispo de Taubaté, Dom Ipamimondas Nunes de Ávila e Silva, ele enviou uma petição ao Papa solicitando o título de doutora da Igreja para Teresa.
mas só foi em 1997 que o Papa João Paulo II a declarou oficialmente doutora da Igreja. Olha só, Zé, como o Brasil realmente tem uma forte ligação com Terezinha. É muito bom saber disso, viu? Agora, eu queria abrir um parênteses aqui. Você falou aí do brasão dela, né? Do É, brasão dela, das armas dela. Aqui no livro História de uma Alma, esse mesmo que eu estava mostrando aqui a vocês, deixa eu mostrar aqui. Tem aqui, ó. Olha o brasão dela aí, ó. Esse em cima aqui, ó. deixa em tela cheia. Deixa eu mudar aqui. Mudar aqui que fica melhor de vocês verem. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo? O Aí, agora brasão sim. dela, né? O brasão de Terezinha. E aqui embaixo, ó, a devoção dela ao Menino Jesus. E essa aqui é a Sagrada Face, que ela estampou numa casula. Então, a nossa santinha era uma artista também, tá vendo? Ela criou o seu brasão, ela mesma criou, então, olha, Ela mesma e é. mesmo desenhou isso aqui, fez numa casula lá. Então, fantástico saber disso aqui. É que a gente Saber não essas... pode pôr música aqui, né, É, por conta de direitos autorais, mas tem vários poemas dela foram musicados, né? lindos, lindos, com certeza. Tem um que ela fala para a irmã do Sagrado Coração, quando a irmã ia receber as promessas, a profissão, né? E aí Sim, ela fez esse poema sobre a Eucaristia. Nossa, um negócio fantástico, muito lindo, né? ó, Jesus. Agora, voltando, né, aquela questão que você falou, a devoção dela no Brasil, então a influência do Brasil como filial dessa devoção à Irmã Teresa, lá naquela época chamada Irmã Teresa, e depois passou a Santa Teresa, né? Ainda hoje a gente vê, sente essa ligação entre o Brasil e Santa Teresa, né? Santa Teresinha, que é forte, né? Vou te dar um outro exemplo aqui, viu, senhor Diácono? Hum, Aqui do lado, lá na cidadezinha, na cidade que minha esposa nasceu, cidade de Telha, a igreja é pequenininha, mas tem lá a Padroeira, Nossa Senhora Perpétua Socorro, mas dos lados tem Santa Terezinha, Nossa Senhora das Graças. Na nossa catedral tem uma imagem de Santa Terezinha enorme, tamanho normal, tamanho grande mesmo. Então, mesmo a catedral não sendo dedicada a Santa Terezinha, mas Santa Terezinha está lá a imagem, né? Então, é uma forma de expressar o quanto é forte essa ligação, né? Então, mesmo o Brasil sendo considerado o país mais católico do mundo, mais importante do mundo em termos de número de fiéis, né? Isso aí, de acordo com o IBGE, o último censo, né? Vamos ver agora no censo, 130 milhões de pessoas, o Brasil não esqueceu dessa devoção, dessa força da santa aqui em nós. E aí, muitas igrejas, como a gente já falou, foram dedicadas, né? Foram dedicadas a Santa Teresinha. Aqui eu quero dar o exemplo da paróquia Santa Teresinha de Taubaté. Olha ela ali, ó. até. Também agora santuário, né? Paróquia de Santa Teresinha, em São Paulo, onde as relíquias serão expostas, foram expostas agora dia 8 de setembro, né? E aí, assim, onde é que fica Taubaté, para quem não conhece? Taubaté fica no interior de São Paulo, fica lá em São Paulo. É ao lado da primeira igreja do Brasil dedicada a Santa Teresinha, né? A Santa Teresa. Foi construída a partir de 1923 por iniciativa daquele bispo que você citou lá atrás, que pediu o doutorado dela, Dom Epaminonda Nunes de Ávila e Silva. Nomão, viu? Ele tem Nomão. Ávila no meio aí, né? Então, tem Ávila no meio, então Tereza está se mexendo no meio também. É, Inicialmente, né, era uma capela que deveria ser construída, mas os donativos foram chegando, tornou possível a construção desse enorme santuário. Então, as pessoas ajudaram, né, a construir essa igreja bem grande, né? E ela é inspirada diretamente na igreja de Santiago, que está lá em Lisieux.
né? Porque a inspiração é o mesmo modelo da igreja lá em Lisieux. Atualmente, né, junto com os Estados Unidos e a Itália, né, o Brasil é um dos 3 países estrangeiros cujos cidadãos, aqui que você falou, mais visitam o Santuário Lisieux. Os brasileiros fazem parte desse grupo que mais visita Lisieux. Então, todos os anos, cerca de 3 mil brasileiros visitam o local de nascimento dela, né? É claro que a gente vai cortar aí 2020, 2021 por conta da pandemia, mas esse ano já deve Sim, ter tá retomando, né? Então, como disse o padre Olivier Ruffray, reitor do santuário, ele disse assim: os brasileiros têm um coração aberto, estão plenamente confiantes na promessa feita por Teresinha. Quero fazer-vos o bem, né? E é por isso que muitos deles amam Teresa, né? E assim completou o padre, que é o reitor lá do santuário, né? Então ele entendeu o quanto Teresinha é amada, né? É quista pelo nosso povo brasileiro. Então, pessoal, é isso um pouco da história, né? A gente pode até fazer um outro podcast ou gravar um vídeo somente sobre a história de Santa Teresinha. É, na maioria das vezes vai chover no molhado, muitas das vezes, né? O pessoal já é, sabe bastante, mas é sempre bom a bastante. gente recordar, falando, né? A história de Santa Teresinha, do padre jesuíta que a gente citou aí, esse missionário Henri Roubilon, né? Que ajudou nessa devoção, na divulgação das obras dela. Então, aqui embaixo É, na porque descrição, a gente vai deixar o endereço eletrônico, né, o site da Ordem dos Carmelitas, da antiga observância, dos carmelitas também, os calçados, os descalços, aliás, os carmelitas descalços, e também do Carmelo Secular Descalço, né? Para que isso, vocês possam conhecer mais. Inclusive, no nosso site do Carmelo Descalço, tem lá uma página somente sobre a história de Santa Teresinha. Não é isso? legal. Ô Zé, sabe que o Carmelo é sempre uma riqueza profunda de espiritualidade, e sem dúvida nenhuma, né? Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face tem muita influência nisto. Eu vejo assim também, como você falou, da gente falar de Teresinha chover no molhado. Eu acredito que essas histórias assim que vêm antes de Teresinha, né? Quem que foi o arauto, né, da devoção, né, da Santa Teresinha, né? Ainda nem santa era praticamente. É, Então sempre tem alguém que vem antes, né? Que vai falar da santidade, porque sim, sim. tem santos que foram santos em vida, mas a maioria tem que morrer para se tornar santo, né? Quer É dizer, verdade. então alguém vai falar assim: olha, essa pessoa tinha uma vida de santidade. Então, esse padre Henry, é isso que a gente queria trazer aqui. A gente juntou um pouquinho a história de Terezinha. A gente não consegue ficar quieto, né? Não ficar dando, falando de E, Terezinha, né? e veja que quando a gente fala que pode ser até chover molhado, mas veja só, essa informação sobre esse padre Henry, até então eu não conhecia, não Então, sabia que ele muitos tinha não esse papel, conhecem. É, né? É bom a gente conhecer. porque nós, carmelitas, a gente conhece muito, assim, estuda muito, lê muito sobre a história de uma alma, né? Uhum, Como foi a vida de Terezinha desde criança até a sua morte, e assim de todos os outros santos do Carmelo. Então a gente pega um viés de espiritualidade também. Nada impede da gente fazer um podcast falando, né? Não dá para falar também em um só podcast, um só vídeo de história de uma alma, né? Vai te pegar sim, pontos específicos e trabalhar. Que Terezinha tem vários grupos de estudo, até ultimamente ele está fazendo um grupo de estudo de história de uma alma. E a gente vai ouvindo os relatos, né, das pessoas que estão no grupo, porque Terezinha, ela é contemporânea, né? Ela, por exemplo, você falava de ser uma criança mimada,
né, mas ela tinha Uhum. razões para isso. E daí as É. pessoas vão se identificando, né, vão ver também a determinação dela, né, da santidade dela, né, de viver realmente, né, da paciência dela na relação com as pessoas, que ela tinha uma irmã que, ela não se dava muito bem no Carmelo, né, e a irmã falava assim: "Nossa, Terezinha, né, você só fala bem de mim, né". Mas no fu né, você já viu isso na história de uma alma, né. Sim, sim. Mas no fundo não era bem isso, né. Tinha uma outra história aí, quer dizer, não vou dar aqui spoiler, mas tu pode falar como que era o relacionamento de Terezinha no Carmelo, como que ela né, superou a morte da mãe, como que ela, né, viveu a sua vida de jovem católica, exemplos para os jovens também, né, católicos, enfim, inúmeras coisas que a gente pode estar falando Terezinha, muita, 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 tá bom? Sim, sim, muitas. Então ela é considerada a padroeira das missões, né? Aí uma É, pequena homenagem a ela aí, né? É muito bom mesmo. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela do site lá da província. Vou deixar também o link para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se a internet me ajudar, eu vou compartilhar essa tela. Eu abri aqui os para vocês verem. Diácono vai me dizer se está vendo aí. ainda não. Ah, sim. Vamos lá. Pronto. Tá aqui, ó. Eu vou deixar o link, fica mais fácil. Tem um pouco da história dela, tal, tudo aqui, ó. Como ela era bonita, né? Sim. Então tem mais coisas aqui, tem mais coisas, inclusive nesse mesmo site vai estar a novena, né? A novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele vai estar postando, né, a partir de agora do dia 22, 27, se eu né, não me engano. 22? É É, semana porque que vem. é dia primeiro. É, É, a verdade, semana que vem novena, já vai estar saindo a novena de Santa Teresinha. Tá bom? verdade. Pois é isso, pessoal. No mais, você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo like. Deixa o like já lá no início, ótimo. Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha. O YouTube vai entender que o vídeo é bom. E agora eu quero fazer um convite, o Diácono, um convite aqui, Hã. pedir a esse povo para rezar por nós, especialmente por mim, José Maia, e por todos os membros do grupo Cristo Rei do Universo, por isso aqui, ó, que eu vou botar aqui na tela. Aqui é um convite, e também a gente pede as orações, né? A Ordem do Isso. Carmelo Secular, o Grupo Cristo Rei do Universo e Propriar, Sergipe, e nós, aí tem o meu nome aí, José Pereira Maia, que a partir desse dia 24 de setembro, próximo sábado, às 7 da manhã, aqui no Carmelo da Imaculada Conceição, meus vizinhos, a capela que é vizinha, né? Então, a partir de então, eu vou receber esse onomástico José Maia de São Tito Brasmo. Eu e mais esses membros aí que estão aparecendo, inclusive minha esposa Nilmara, vai se tornar Nilmara Maria de Santa Teresa de Jesus, tá bom? Opa, Então, que bom. nós convidamos para a celebração. Quem mora aqui perto pode vir. Quem não mora perto, se quiser pegar o avião, pode vir. Desce aqui em Aracaju, depois a gente vai buscar. E se não, reza por nós, pelo Boês, pela nossa perseverança, para que nós possamos viver essas promessas, né? Viver Que bom. realmente essas promessas. Aqui está a promessa de admissão, mas vai ser só promessas, tá bom? O Tá nosso bom. delegado Frei Hudson vai estar aqui. Então vamos lá, pessoal, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua oração. Rezemos, né, vamos pedir sempre a intercessão de Santa Teresinha, né, do nosso santo de devoção. Pedir aí pelo nosso país, pela nossa que é um país amado, tenho certeza que é amado por Teresinha. Rezar também, né, pelas vocações, né, pelas missões, para que o evangelho chegue sempre ao coração das pessoas, tá bom?
Vamos pedir a bênção e encerrar o nosso podcast de hoje. O Ok. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Rainha do Carmelo e Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa noite para todos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus quiser. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucendo, Espes Nostra Salve, a Te clamamos, exoles veni a Te suspiramos, gementes et flentes, illa lacrimarum vale. Ella ego, advocata nostra, e los somos, misericordes ocos, a nós converte. Et in Jesum benedictus fructum ventris tui, nobis vos Filium, ascende. O clemens, o pia, o dulcis,